Excelente tarde para você ligado na Band, meu amigo, minha amiga que está comigo a partir de agora e vai até as 10 para 7 da noite. Hoje é quarta-feira e está no ar o Brasil Urgente Vale com as principais notícias de toda a região metropolitana. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte interligados na notícia. Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, e mais uma tarde. Obrigado por me permitir te fazer companhia até às 10 para 7 da noite. Olha, tem muita informação no programa de hoje, reportagens especiais. Aliás, eu queria a sua atenção para daqui a pouquinho, tá? O material está saindo do forno, nosso forno é a ilha de edição. Já já você vai ver uma reportagem especial sobre violência contra a mulher. A campanha A Band Não Se Cala segue a todo vapor e o nosso departamento de jornalismo fez uma reportagem mais do que especial. Infelizmente, mostrando as arduras, as dificuldades, o que passa a vítima de violência doméstica. Você vai ver uma história emocionante. Daqui a pouquinho, exclusivo aqui no Brasil Urgente Vale. A Band não se cala. Antes disso, o Zap do Povão na tela, liberado para você participar, é o 997635060. Para você comentar os assuntos do dia, mandar sugestão de reportagem, mandar o Berra Bairro, pelo Zap também. Berra Bairro que aparece a qualquer momento na nossa programação. 997635060 para você registrar sua audiência, onde você está me assistindo, quem que está aí me acompanhando. Obrigado pelo carinho da audiência, hein? Você que todas as tardes está com a gente, você que está passando hoje não conhecia o Brasil Urgente Vale, fica à vontade, vamos juntos aqui na tela da Band com muita informação. Você que está no portal bandvale.com, obrigado pelo carinho da audiência. Você que está no nosso canal do YouTube, deixa um joinha pra gente aí. E não esquece de seguir a gente no Instagram. Somos mais de 20 mil no Instagram e falta você. @Brasil Urgente Vale é o nosso endereço eletrônico. Lá no Instagram, as principais imagens do dia estão sempre lá. Instagram. 5h32, põe São José ao vivo. Vamos colocar São José dos Campos, tá aí, ó. Imagem ao vivo de São José dos Campos. É a nossa câmera que fica aqui no complexo do Colinas Shopping, que mostra parte da zona sul de São José dos Campos, parte aqui da zona oeste, lá atrás da zona sul. Obrigado pelo carinho da audiência. Hoje à tarde mais calor, neste momento 23 graus aqui em São José dos Campos. O litoral norte conosco também, São Sebastião, essa é a Praia da Baleia, imagens ao vivo, 21 graus no litoral norte, e a Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, imagem ao vivo também da Mantiqueira. A tarde está chegando e o frio também, e Campos é muito engraçado, né? Nesses dias de céu mais aberto, durante o dia sol, calor, né? Dá para ficar de camiseta, dá para levar... Chega essa hora aqui, ó, depois das 5h30 da tarde, que o sol vai embora, a friaca chega de uma vez. São 17 graus nesse momento e caindo a temperatura em Campos do Jordão. Aliás, hoje, em Campos do Jordão, né, o meu querido amigo Harry Pizek, né, o Harry Pizek gravou hoje em Campos do Jordão mais um Bora pra Campos, que vai ao ar amanhã. Vai ao ar amanhã no Bora, mas não esse que ele gravou hoje, vai semana que vem. Amanhã tem um Bora pra Campos sensacional dentro do Bora Vale a partir das 8h20 da manhã. Hoje ele gravou com o grupo Pichote. Você vai ver nas próximas semanas aqui no Bora Vale, que é o nosso primeiro jornal da manhã, que começa às 8h20 da manhã, e toda quinta-feira tem o Bora pra Campos com o Harry Pizek. Meu abraço, meu amigo Harry, sempre conosco lá em Campos do Jordão. Você de toda a região, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem comigo que tem muita informação e muita prestação de serviços. São 5h34 agora. Nós vamos começar falando de estelionato. Aliás, tem novidade, né? Nós temos a imagem que nós vamos mostrar daqui a pouquinho
do casal que ontem foi detido em Taubaté, acusado de ter aplicado o golpe do bilhete premiado numa idosa de 72 anos. Olha o golpe! Detidos que foram porque estavam com o mesmo carro que haviam aplicado o primeiro golpe de volta a Taubaté e não foi para passear. Olha aí, ó. Olha aí, olha os acusados aí, ó. Olha os acusados aí, ó. Esses que foram reconhecidos pela vítima ontem na delegacia, mas que estão soltos. E a imagem deles é para que você tome cuidado mesmo, porque eles estão soltos. E olha, às vezes está com barba, às vezes está sem barba, às vezes a mulher está com o cabelo preso, está com o cabelo solto, o homem está com o cabelo para trás, está com o cabelo franjinha. Tem que ficar muito atento. Olha o golpe! Muito atento com isso. Daqui a pouquinho eu vou falar mais desse casal aí. Mas antes eu vou falar de um outro casal que foi preso aplicando golpes na região. Olha, a questão dos golpes, a gente faz questão de falar aqui porque as pessoas usam de diversas artimanhas para enganar o cidadão de bem. Dessa vez a vítima foi uma doceria aqui em São José dos Campos que estava sendo alvo do golpe do Pix. Mas a polícia identificou rapidamente os suspeitos e realizou a prisão hoje de manhã. Quem está nesse caso hoje, ele não está aqui na redação, ele está na rua, é o Douglas Cruz. Cadê o Douglas? Seja bem-vindo, Douglas, hoje direto do centro de São José dos Campos. Ele está ali em frente ao 1º Distrito Policial, região da Praça Afonso Pena. A área foi do 1º Distrito e é dali que ele traz as informações e os detalhes dessa dupla que foi detida hoje em São José. Segue detida, já foi solta que nem a de Taubaté. Conta aí, meu querido Douglas, boa tarde para você. Boa tarde para você, Nicolini, para todos também que estão acompanhando o Brasil Urgente Vale. Estou aqui na região central, como você disse, 1º Distrito Policial, que foi o responsável pela investigação desse caso, Nicolini. Mais um golpe, mais um caso de estelionato relatado aqui na nossa região. O modus operandi, ou melhor, a maneira que esse golpe é aplicado não é nova. É o famoso pediu e não pagou. A vítima era uma doceria aqui de São José dos Campos, comerciantes que estavam recebendo pedidos tanto de salgados, comidas, tortas, doces, bolos. Quando chegava na hora de pagar, o cliente, que se dizia cliente, mandava um comprovante Pix através do golpe Pix, falando que esse Pix já estava sendo enviado para a conta da loja do comerciante. Porém, quando o pedido era enviado, o comerciante ia checar e o dinheiro não caía na conta. Para entender como a polícia chegou nesse casal que foi preso aqui em São José dos Campos, eu vou falar com o doutor Reinaldo Tcheca, delegado titular aqui do 1º DP de São José dos Campos. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Interessante, eu estava conversando antes aqui com o senhor, que o senhor falou que essa denúncia foi feita através de uma pessoa que veio registrar o boletim de ocorrência. A polícia conversou com a vítima e identificou esse modus operandi, chegando então até os criminosos, né? Boa tarde. Boa tarde, perfeitamente. O que aconteceu é o seguinte, o estabelecimento comercial vinha sendo vítima desse casal criminoso já há algum tempo. Então, em julho eles vieram, fizeram um boletim de ocorrência aqui conosco. Eles já haviam sido vítimas desse golpe, desse casal, 7 vezes, perfazendo um prejuízo total de R$2.000 aproximadamente. E a gente estava investigando para tentar identificar e qualificar esses indivíduos. Na data de ontem, eles tentaram novamente cometer o golpe. De posse dessa entrega que seria feita, a proprietária do estabelecimento comercial contatou os investigadores aqui do 1º DP. Nós preparamos uma campana, né, que é uma forma de a gente conseguir fazer abordagem nos indivíduos, né, um crime de difícil investigação. Quando da entrega do produto que eles haviam encomendado, nós demos voz de prisão em flagrante e conduzimos o casal aqui para o 1º DP. Doutor, para quem está em casa entender como é que esse casal agia, eles acabavam entrando em contato com o estabelecimento, fazendo o pedido, enviava até um comprovante, mas no final esse dinheiro não caía na conta, é isso? Perfeito. Eles eles faziam um Pix agendado, tiravam um print desse agendamento,
falsificavam um nome, mexiam nos valores, no nome e no fato de ser um Pix agendado. Quando entregavam o produto encomendado a eles, o que eles faziam? Eles cancelavam o agendamento. Então eles manuseavam o print, trocando o nome, usavam o codinome ele de João Vitor e ela de Juliana, né? O nome deles é outro, para que isso não ficasse constatado na loja, eles mudavam o nome e cancelavam o agendamento assim que recebiam o produto. Perfeito. E a Polícia Civil então entrou em contato com a vítima, fez esse meio campo, montou uma campana e esse casal foi preso. Eles foram detidos aonde? Eles moravam aqui em São José mesmo? Eles são de Pernambuco, moram aqui há 2 anos, eles já vinham cometendo esse crime. Eles foram presos próximo à residência deles, que é onde eles pediam para entregar as encomendas, foi na Avenida Fortaleza, ali no Parque Industrial. Eles foram indiciados ontem pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, que é um crime relativamente grave, de 2 a 8 anos a pena. E agora a gente instaurou um inquérito policial hoje para que eles respondam pelos 7 estelionatos que eles cometeram só contra esse estabelecimento comercial. Nós apreendemos os celulares deles para que eles sejam submetidos à perícia, vamos pedir a quebra do sigilo bancário e telemático do casal, para que a gente possa eventualmente localizar novas vítimas. Perfeito, doutor. Então o senhor está falando que esses indivíduos no mesmo estabelecimento já cometeram esse golpe 7 vezes, pelo menos os relatados, mas que outras vítimas desse mesmo casal podem ser identificadas, inclusive se as pessoas que estão acompanhando agora o Brasil Urgente Vale, os comerciantes da região, identificarem um modus operandi parecido, podem procurar o primeiro DP. Devem procurar o primeiro DP, nós acreditamos que eles façam disso um meio de vida, um método de vida, e que eles tenham cometido isso contra outros estabelecimentos comerciais, como perfumarias, mercadinhos, etc., porque eles se mantinham dessa forma. Então aqueles que constatarem, fizeram uma auditoria, constatarem lá Pix do indivíduo de codinome Vitor, João Vitor ou Juliana, ou outros Pix que eles tenham identificado que não tenham caído nas contas dos estabelecimentos comerciais, podem nos procurar, que nós vamos investigar para ver se não são o mesmo casal criminoso. Perfeito, doutor. Para a gente finalizar, o casal foi preso em flagrante, trazido aqui para o primeiro DP de São José dos Campos. A polícia segue investigando o caso. Como é que está o caso agora na justiça? Isso aí foi o auto de prisão em flagrante já foi encaminhado para o Poder Judiciário. Hoje eles passaram por audiência de custódia. Vamos instaurar um novo inquérito policial para investigar as causas anteriores, né, os crimes anteriores, e eles seguem sob investigação. Foram presos, seguem presos preventivamente? Não, eles foram postos em liberdade na audiência de custódia, porque eles eram ambos primários, né? Agora, com esse transcorrer das novas investigações, novos indiciamentos, a situação jurídica deles vai ficar um pouco mais complicada. Obrigado, doutor Reinaldo Tcheca, titular aqui do primeiro DP de São José dos Campos. É isso, Nicolini, um casal que pedia e não pagava. Dentre os pedidos tinha coxinha, torta, bolo, refrigerante, mas parece brincadeira, mas os comerciantes é que eram lesados. Mais de R$2.000 somente um estabelecimento, como a Polícia Civil aqui de São José dos Campos disse. Vários outros comércios da cidade já podem relatar casos como esse. Esse casal levava isso como um método de vida e a Polícia Civil de São José dos Campos segue investigando. É com você no estúdio. É preciso todo mundo tomar cuidado. O que é triste, Douglas, é que a gente está vendo aí de novo um casal de estelionatários que está na rua. E a gente fala muito disso porque a questão é que pode estar fazendo novas vítimas neste momento, vítimas que estão nos assistindo, os comércios, os mercadinhos. Muita gente assiste o Brasil Urgente Vale, as padarias. E é preciso todo mundo ficar atento. Hoje o Pix é uma modalidade de crédito muito usada, né? E as pessoas acabam agindo de má fé e aplicando golpes. Obrigado, Douglas. Agradeço, doutor Tcheca, aí do 1º Distrito Policial. Douglas volta daqui a pouco com outras informações ao vivo aqui da região central de São José dos Campos. Aliás, essa questão de Pix, fica atento, hein? Fica atento. Porque tem muita gente que vem às vezes com o Pix e fala assim, não, para ajudar. O senhor tem o dinheirinho para me ajudar? Não, não tem. Não, mas faz um Pixinho de R$5, não sei o quê. Você vai lá no QR Code com o seu celular, os caras clonam o seu celular, os caras têm acesso aos seus dados. Fica esperto!
fica esperto. Olha o golpe! Porque é golpe de tudo quanto é jeito. É muita gente do mal pensando em como se dá bem nas suas costas. Nas costas do cidadão de bem que trabalha, que faz economia a vida inteira. Você que já tá na terceira idade, já tá aí espalhadão no sofá, assistindo o Brasil Urgente Vale, de chinela, de boa, merecido, guardou um dinheirinho a vida inteira. O sem vergonha vai lá e apronta pra cima de você. Fica atento. Aliás, falando em estelionato, ontem nós mostramos aqui no Brasil Urgente Vale o caso de Taubaté, em que um casal foi preso, acusado de aplicar o golpe do bilhete premiado numa idosa de Taubaté, vítima que foi lesada em R$33 mil. Uma idosa de Taubaté lesada em R$33 mil. Segundo a polícia, eles já tinham modus operandi e problemas em outras cidades como Guarulhos, Jundiaí, Americana. Caíram porque o carro que eles estavam usando ontem de manhã é o mesmo que já havia sido usado quando aplicaram o golpe nessa idosa que fez o boletim de ocorrência. E com o rastreio de imagens do CGI de Taubaté conseguiram identificar o carro. O carro estava com a placa identificada no sistema, ele entrou em Taubaté, caiu. A Guarda Civil Municipal de Taubaté, a GCM, foi lá e parou o carro e levou todo mundo para o Chilindró. Chegou na delegacia, o casal teve o reconhecimento por parte da vítima, que foi chamada pela autoridade policial, e isso comprovou o golpe. Mesmo assim, a dupla responde em liberdade. Dá uma olhada aí. O crime aconteceu no início de julho. Segundo a investigação, a vítima foi abordada no centro da cidade por uma mulher que disse ter um bilhete de loteria premiado, mas que não poderia receber o prêmio por causa da religião. Em seguida, um homem apareceu e disse que tinha interesse em comprar o bilhete. Ele convenceu a idosa vítima do golpe a participar dessa compra, ajudando a dar uma parte do dinheiro. O suspeito levou a vítima e a mulher até uma agência bancária e no local a idosa foi convencida a fazer um empréstimo e transferir todo o valor para uma conta indicada pelo golpista. Ao todo, o prejuízo foi de R$33 mil. Ontem, a Guarda Civil Municipal de Taubaté interceptou um carro envolvido em um caso de estelionato contra uma idosa de 72 anos. O carro foi identificado pelas câmeras do Centro de Gestão Integrada, o CGI. Um alerta foi enviado às equipes da GCM, que passaram a acompanhar o veículo. A abordagem aconteceu no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Walter Taumaturgo. Após a abordagem ao veículo, os dois suspeitos foram levados à delegacia. Eles foram identificados como Miriam Martins de Souza e Ederson Luiz Bonfim. Na delegacia, a vítima reconheceu os envolvidos. O caso segue em investigação, porém, os dois suspeitos vão responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Medidas cautelares. Estão aí. Põe a cara dos dois aí. Estão na rua. Estão na rua, podendo fazer outras vítimas. E já tem passagem, já tem BO, hein? Mas tem medidas cautelares. Que entra advogado, a justiça não tem... A lei permite que fiquem na rua. Podem estar aí dando golpe no seu parente, no seu vizinho, no seu amigo. Essa é a grande realidade. Então fica atento, põe a cara dos dois aí, porque tem carinha de bom moço, olha lá. Tem carinha de coitada. Olha o golpe! E estão aí aplicando golpe. Me ajuda que eu não posso tirar o prêmio por causa da minha religião. Aí vem o outro, aí eu também, então vamos ajudar ela. Quadrilha. E que fica solto. Em São José, acabamos de falar, dupla que estava passando o golpe do Pix no mercadinho, tá solto. Toma cuidado.
toma cuidado. A gente faz questão de falar e repetir e frisar para que você não seja a próxima vítima. E tem gente que está me assistindo pensando assim, ah não, Nicolini, a pessoa foi lerda. Nada, essas pessoas têm uma lábia, ó. Chama a polícia! Uma psicologia, são treinadas, foram preparadas, se prepararam para fazer isso. E vai para um que não dá bola, para outro que passa, aí alguém para, presta atenção e é envolvido por essas pessoas. E acredita por provas fajutas e apresenta o bilhete e vem o outro e fala assim, não, eu ajudei, não, eu estou ajudando com esse dinheiro aqui e mostra dinheiro e não sei o que. Eles fazem de tudo. É uma história, uma teia que faz com que você, de bom coração, você que é cidadão do bem, não, mas olha, passa esse dinheiro aqui, você pode me esperar aqui que eu vou voltar, vou levar o seu cartão. Não, não, fica aqui com esse cartão aqui. É tudo falsificado, gente. E você, cidadão de bem, acaba enganado. Por isso que a gente frisa e fala muito aqui para que você não seja o próximo a ser enganado por esses quadrilheiros sem vergonha, aonde a lei tem dificuldade de chegar. E é aí que a gente cobra melhoria nas leis. Porque a guarda... Aplausos para a GCM de Taubaté aí. A guarda fez a parte dela, a prefeitura, de posse do boletim de ocorrência, dos dados... Pegou o carro, um carro preto, placas assim, olha lá, passou numa câmera com identificação, opa, tá por aí, vamos atrás. GCM foi atrás. GCM foi atrás. Avenida do Povo ali, ó. E aí a GCM parou o carro e encontrou esses dois dentro do carro. Tinha uma terceira pessoa. Encontrou esse povo dentro do carro, levou para a delegacia, porque o carro já tinha passagem. Foram reconhecidos pela vítima e estão na rua. Cuidado que você pode ser a próxima vítima. Olha o golpe! 997-6350-60 é o zap, eu quero a sua opinião, você participa comigo ao vivo aqui na tela do Brasil, gente vale. Um homem foi preso com quase 6 quilos de drogas, foi ontem à tarde, Vila Angelina, Guaratinguetá, na tela do Urgente. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que uma casa era usada para armazenar esse montão de entorpecentes que você está vendo aí. No local, um suspeito foi localizado. No imóvel foram encontrados 6 quilos de droga. Tinha cocaína, maconha, crack... Tinha de tudo. A polícia chegou e perguntou malandragem, onde é a boca? A polícia chegou, foi na boca e ainda encontrou 20 mil pinos de cocaína prontos para serem envasados, ainda vazios. O cidadão que estava lá dançou, foi pro plantão policial, ficou à disposição da justiça, deve ficar no Chilindró. A apreensão de drogas também em São José dos Campos. PM realizou ontem à noite no Banhado a ação na região central da cidade e em buscas encontrou 2.300 porções de drogas num barraco. Rádio comunicador da frequência da polícia, balança de precisão. Os responsáveis conseguiram fugir, mas a corporação segue realizando buscas atrás dos vagabundos que tiveram prejuízo. Agora nós vamos falar aqui de um caso de política e que por pouco não vira um grande caso de polícia. É a treta da Câmara Municipal de Caçapava. Caçapava está em polvorosa, a terra da capivara. É, nossa audiência em Caçapava, ó, lá em cima, hein? A Câmara de Caçapava vai investigar uma denúncia contra o prefeito Ian Lopes.
O caso seriam irregularidades, né? Acusam de irregularidades na questão do transporte. Né? E aí, se forem comprovadas, podem criar uma comissão processante onde o prefeito pode ter o mandato cassado. Ontem, na sessão onde os vereadores receberam a denúncia e abriram a investigação que pode levar à cassação do prefeito, teve treta. O prefeito jura inocência. Já tem comissão montada agora para investigar. Vamos ver o relatório final, né? Se não vai acabar meio mussarela, meio calabresa. Se não tem culpa nenhuma, segue a administração. Se tem culpa no cartório, vai responder. A Duda Vasconcelos é a repórter, ela esteve lá em Caçapava e conta essa história pra gente. A comissão processante que vai investigar a denúncia contra o prefeito de Caçapava se reuniu pela primeira vez hoje. Os vereadores que integram o grupo começaram a analisar o caso e devem ouvir as partes e avaliar os documentos apresentados. Para que a gente possa formalizar esse documento, estar enviando para o prefeito, onde ele terá 10 dias para então apresentar a sua defesa. A abertura da comissão processante foi aprovada pelos vereadores em votação unânime na sessão desta terça-feira. A votação foi marcada por momentos de tensão entre populares que acompanhavam a votação e a Guarda Civil Municipal precisou ser acionada para controlar a confusão. Nicoline, essa denúncia protocolada por 4 munícipes aponta um suposto destino irregular do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito de Caçapava. Segundo a denúncia, cerca de 2.600.000 do fundo foram utilizados para subsidiar o transporte público, ou seja, para não aumentar o valor da tarifa do ônibus municipal e também para o pagamento de contas de energia elétrica da cidade. Se de fato o prefeito for inocente, ele vai provar isso nos 10 dias e nos outros dias que ele tem ali durante o rito do processo, mas o que a gente conseguiu montar foi que o dinheiro que deveria ser utilizado com infraestrutura viária, sinalização, enfim, trânsito, foi usado para uma finalidade que não é permitida pela lei, pelo artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. Entre os outros denunciantes está Eugênio Pinto de Freitas Filho, marido da atual vice-prefeita de Caçapava, Juliana Freitas. Nossa gestão recebe com muita tranquilidade a notícia que a Câmara abriu uma comissão para apurar os gastos do Fundo de Transporte Público e de Trânsito. Eu confesso que eu discordo da denúncia, uma vez que os fatos são objetivos e que a gente vive um momento político eleitoral. A pessoa que quer cassar o nosso mandato é o marido da vice-prefeita, que eventualmente assumiria o meu mandato na minha ausência. O prefeito nega irregularidades. Segundo a prefeitura, os recursos foram usados de forma lícita, com o objetivo de garantir a continuidade do transporte público e manter a tarifa em R$ 4,20. Para que não aumentasse a passagem do ônibus e para que a gente pudesse tornar possível uma nova frota. Quem mora na cidade sabe que de um ano para cá a frota é outra história. São ônibus novos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com carregador de celular e que não quebram mais. Mas nossa gestão está à disposição para responder, para enviar documentos e esclarecer qualquer fato. Olha, 2 coisas sobre esse caso aí. Primeiro, que a Câmara tem que fazer o papel dela, né? E é isso que a gente espera, com idoneidade, com seriedade, que respeite o amplo direito de defesa, que faça a coisa do jeito certo para depois não ter que voltar atrás. A gente acompanha a CPI há quantos mil anos aqui, né? A gente já cansou de acompanhar a CPI, não é? Já cansou de acompanhar a CPI. Tem umas que deram um monte de coisa. Eu lembro da cassação do prefeito Leão em Tremembé. Eu lembro da cassação de Ubatuba. Né? Eu lembro do monte aqui. Né? Do Varejão. Do Lúcio lá em Tremembé, eu já acompanhei várias, né? E outras que não deram em nada, e algumas que terminaram em pizza. É ano realmente político, e aí o negócio pega fogo. Até porque ontem lá na Câmara tinha um povo lá esquisito, né? Tinha um povo lá que parece que era de fora, que chega e quer, e briga, e acontece, quer lacrar, né? É uma vergonha. Não é? Esses grupos que tem aí, eu não entendo, olha lá. Hã? Tinha de tudo lá ontem. Hã?
E tinha povo também. E tinha guarda lá, e tinha vereador. Você acha que precisa disso? Não precisa, né? Não precisa disso. Não precisa. Agora, outra coisa que é fato também é que uma das primeiras ações que o prefeito Ian fez quando ele assumiu foi tirar a empresa de ônibus e colocar outra. Ah, melhorou, não sei o que, tarará, tudo bem. O povo de Caçapava manda zap aqui. Melhorou o serviço, tá bom pra chuchu agora o transporte aí? 997-63-5060. Até o fim do programa a gente vai falar disso. Foi uma das primeiras ações dele. Agora pega o subsídio lá do transporte para pagar para a empresa, para manter a passagem. O povo não tem dinheiro para pagar a passagem cara, isso também é fato. Mas o jeito que foi feito foi certo, os vereadores estão aí para fiscalizar, é papel da Câmara. E é isso, tem situação e tem oposição, e tá tudo bem, é do jogo democrático. A gente só espera que não acabe em pizza. E ó, não tem só essa treta na região não, hein? Tem outra. E a PF, Polícia Federal, entrou no caso. Teve operação hoje investigando uma possível fraude em licitação em Redenção da Serra. Redenção, cidadezinha pequenininha, orçamentinho pequenininho, vive com dificuldade. Mas a Polícia Federal achou que tinha que montar uma operação e foi pra cima. A licitação foi para compra de carro usado. Também não entendi. E estaria sendo manipulada. Eu vou para a redação. Onde está o dinheiro, né? É no meu bolso, é que não é. Quem está aqui comigo hoje é a Stephanie Bandeira. Stephanie está estreando no Brasil, gente. Vale, acho que sim. Seja bem-vinda, Stephanie. A Stephanie, que é do timaço da rádio Band Vale FM, hoje está aqui conosco no lugar do Douglas. O Douglas foi lá pra rua, mandamos o Douglas pra rua hoje no bom sentido, né? Já teve aqui ao vivo com o Dr. Cheque e a Stephanie saiu da redação da Rádio Band Vale FM para vir trazer essa história pra gente de Redenção da Serra. Stephanie, seja bem-vinda, boa tarde pra você. Conta pra gente o que a Polícia Federal já encontrou, quais os indícios dessa operação que aconteceu. A administração segue normalmente, né? Boa tarde pra você. Uma boa tarde para você, Nicoline, e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Brasil Urgente Vale. A Operação Segunda Mão cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Taubaté, Tremembé e Cachoeira Paulista. A Polícia Federal investiga uma possível fraude em uma licitação para a compra de veículos usados em Redenção da Serra. A suspeita é de que as empresas que participaram da licitação tenham feito um acordo para interferir no resultado da disputa. A APF também investiga se existiu uma relação de parentesco entre os empresários e os agentes públicos que participaram desse processo, ou também porque a polícia também encontrou indícios de relação de amizade desses sócios das empresas e dos funcionários envolvidos na licitação. A polícia também apura se houve um prejuízo aos cofres públicos. Um dos veículos comprados na licitação foi encontrado sem motor em uma oficina da Redenção da Serra. Além disso, os policiais apreenderam documentos, equipamentos e outros materiais que também podem ajudar a esclarecer essas suspeitas. Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia segue investigando esse caso. Em nota, a Prefeitura de Redenção da Serra disse que está à disposição para colaborar com as investigações e também afirmou que vai fornecer os documentos solicitados pela polícia, reforçou o compromisso com a legalidade, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. A investigação ela continua para identificar todos esses envolvidos, como eu informei, até o momento ninguém foi preso e por se tratar de uma investigação que ainda está em andamento, a Prefeitura também informou que não vai comentar o conteúdo da apuração. Nós vamos seguir acompanhando e, é claro, todas as atualizações você, nosso ouvinte, pode conferir ao decorrer da programação ou aqui, ou em nosso portal, bandvale.com. Nosso telespectador pode conferir ao decorrer da programação. Volto com você, Nicoline. Perfeito, Stephanie. Obrigado pelas informações, a Stephanie da redação. Olha, essa história de Redenção da Serra também é esquisita, né? Já começa para compra de carro usado, né? Enfim, a Polícia Federal vai esclarecer, né? A administração diz que não tem nada de errado, mas a Polícia Federal geralmente não entra em barca furada, não. Obrigado, Stephanie. Ela volta a qualquer momento direto da redação.
O corpo de um homem não identificado foi encontrado boiando na praia do Iperuígue, em Ubatuba. O caso foi registrado no fim da tarde de ontem. O grupamento de bombeiros marítimos foi acionado e retirou a vítima das águas. As equipes tentaram reanimar o homem, mas ainda no local o SAMU confirmou a morte. A vítima tem aproximadamente 30 anos e até agora não foi identificada. O corpo está no IML e a gente acompanha. Um incêndio atingiu uma área de mata ontem à noite no Jardim do Parque, em Taubaté. O fogo foi identificado pelas câmeras do CGI. Era por volta de 7h30 da noite. 4 agentes da Defesa Civil foram para lá, atuaram no combate às chamas, tiveram apoio dos bombeiros. Hoje, outros 7 agentes seguiram no local combatendo as chamas, que atingiu grande área de mata. O incêndio só foi controlado no final da manhã de hoje. Segundo a Prefeitura, cerca de 250 mil metros quadrados de área verde foram queimados. É muita área verde. Mais um incêndio na região, desta vez em Taubaté. 6h06, o Zap do Povo tá na tela. O Zé. Boa noite. O IPTU de Caçapava que aumentou em 1.600% e não deu em nada. Ixi, Zé tá bravo, hein? Cuiã. Obrigado, José, pela participação. Ó, o Doni, Caçapava tá largada a questão dos ônibus. Tem bairro que foi tirado da linha, o povo tá andando a pé em vários bairros. Ué, mas o prefeito falou que melhorou, Doni. Vai entender, né? É por isso que tá tendo treta na Câmara. Obrigado, Doni. Dionéia de Jacareí, abraço pro meu marido Carlos fazendo aniversário. Ô, Carlos! Parabéns, hein? Felicidades, que Deus abençoe. Obrigado pela audiência do Carlos e da Dionéia, lá na Vila Garcia. Manda um abraço pro Carlos aí, Pudim! Cadê o abraço? Tá rodando lâmpada, né? Eu achei que tinha a vinheta do abraço. Não tá aniversariando o dia. Aquele abraço! É o delay. O Douglas tá com delay, o Pudim tá com delay hoje. Que beleza. Aquele abraço. Parabéns, um abraço. Mais gente com a gente no Zap, o Rogério. Ô, Rogerião! Rogerião lá do Framboyã. Minha filha Marcela fazendo 21 anos hoje. Parabéns pra Marcela! Ei, que beleza. Aplausos pra Marcela. Felicidade, Deus abençoe. Obrigado, Rogerião. Um abraço pra você, Rogerião. Aquele abraço. O Alfeu, boa tarde. Vídeo da Zona Sul, Jardim Oriente. Nicoline, triste ver esses estelionatários aplicando golpe em pessoas de idade, né? Triste demais, Alfeu. Belo pôr do sol aí no Oriente. Se oriente, rapaz. Obrigado, Alfeu. Mais gente com a gente. O Charles de Caraguatatuba, o negócio tá feio. Parabéns pelo seu trabalho. Tamo junto. O tempo fechou em Caraguá. Vamos já colocar a imagem ao vivo aí do litoral também. Obrigado, Charles. O Palha tá lá em Taubaté. Tô internado aqui no Vivale. Ô, Palha. Eita, firme o semblante, caboclo. Mas tá assistindo a gente aqui no Vivale, em São José. Melhoras aí, Palha. Obrigado pelo carinho da audiência. A Edna, Santinês 2, ligadinha, Zona Leste. Obrigado, Edna. Mais gente com a gente. No Zap do Povo, Francisco, do Parque Interlagos. Fala que não perde o nosso jornal. Obrigado, Francisco. Continue com a gente. O Joel de Taubaté. Boa noite a todos aí da Band. Quarta-feira, estamos na audiência. Bom trabalho, Joel Cunha. Grande Joelzão. A Ana. Nicoline, boa tarde. Aqui o Luiz do Mariana 2, São José. Tava só esperando você para ir treinar. Muito bem. Beijo para minhas tias Patrícia e a Sheila. Tia Patrícia e tia Sheila, que adoram a gente. Obrigado ao Luiz do Mariana 2. Obrigado pelo carinho da audiência de toda a região. Pô, imagens de Taubaté, ao vivo na tela do Brasil, Gente Vale. Olha que lindo lá, ó, no alto da sua TV, o vermelhão, né, do pôr do sol atrás da Mantiqueira. Já iluminada a Taubaté com 22 graus, são 6h09. Eu vou pro intervalo e volto já. Vale Sul Shopping apresenta Circuito Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping.
aulas de dança, atividades físicas e muita diversão para toda a família. E tem mais! Dentro do Circuito Band Saúde, acontecem também a tradicional corrida de rua da Unimed Run e o Circuitinho Kids para agitar a criançada. Circuito Band Saúde, domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento: Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Saving, saber é cuidar. Clínica Elis Vacinas, proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Preciso comprar meus medicamentos. Já sei, vou pedir para a IA me mostrar onde comprar mais barato. Em uma pesquisa do Procon, a Ultrafarma apresentou a maior quantidade de medicamentos com os menores preços. Quem pesquisa, compra na Ultrafarma. Economize de verdade. Compre pelo site, aplicativo ou na mega loja da Estação São Judas do metrô. Ultrafarma. Quem compara, compra. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale. Você mandando o zap aí falando do transporte em Caçapava, você mandando o zap falando dos estelionatos, você mandando o zap registrando a sua audiência. 997-635060 é o zap do povão aqui do Brasil Urgente Vale. Agora, eu falei no começo do programa de hoje, eu queria chamar a sua atenção para essa reportagem especial. É mais um triste relato dos impactos da violência contra a mulher. Infelizmente, não é de hoje que vem esse problema. A violência contra a mulher vem assolando o Brasil e na nossa região não é diferente. Estou esperando para entrar um GC aqui falando da violência contra a mulher, porque a Band não esquece. Muito obrigado, hein, produção? Muito obrigado. A equipe do Brasil Urgente Vale foi conhecer a história de uma vítima que teve a vida destruída por um agressor. Presta atenção. Uma vida destruída por um agressor. Uma vida destruída. Ninguém merece ter a vida destruída. O que começou como uma história de amor terminou como uma história de desespero. Em 10 anos de casamento, 10 anos, foram dezenas de agressões, abusos, ameaça de morte. A vítima amedrontada foge. E foge porque a medida que deveria proteger não tem força contra um homem que agride e planeja a morte da ex-companheira. Ela tenta recomeçar a vida, mas tem medo. Medo. A gente falou aqui essa semana da vítima de Pindamonhangaba, que a hora que ela colocou a medida protetiva contra ele, ele foi para cima dela e a matou. Essa história é um pouco diferente. Aumenta o volume aí. A repórter Duda Vasconcelos conversou com uma vítima que, é claro, tem medo de aparecer, não se identifica na reportagem. Mas tem força para contar o que já passou e pedir o fim dessa angústia que ela leva com ela. Reportagem na tela do Urgente. No começo era como se tudo fosse dar certo. Um relacionamento que parecia bonito, seguro, feliz, até que o homem que ela conhecia começou a se transformar. Começo parecia uma boa pessoa. Depois de 2 anos, ele começou a mostrar o que ele era. Aí começou a primeira agressão, foi primeiro um soco na cara. Ele foi no banheiro que começou a sair sangue. Aí eu já quis ir embora, acabei indo embora pra casa da minha irmã.
levei minha filha, daqui a pouco eu acabei voltando de novo. Achei que ia dar outra chance pra ele, que ia tentar melhorar, mas nada, tudo piorando, até que agora é 14 anos. Minha família nem sabe que eu passei por isso. Ela procurou a polícia. Ao todo foram 16 boletins de ocorrência e uma medida protetiva. Mas em 2024, decidiu pedir o cancelamento da proteção. Uma escolha feita não porque o medo tinha acabado, mas porque a proteção também estava trazendo consequências para a vida dela. Em 2024 eu resolvi cancelar essa medida protetiva porque estava vendo os policiais indo lá no meu serviço, eu acabei ficando com medo de ficar atrapalhando meu serviço. Não pedi mais a medida protetiva. É uma vida organizada em torno do medo. Mudar rotina, evitar lugares, se afastar de quem ama. Tudo para tentar não cruzar o caminho de quem já a machucou. Eu vivo escondida. Eu já acabei de ficar escondida. Eu já acabei parando lá em Suzano, que eu nem conhecia ninguém. Fiquei 15 dias lá. Fugindo dele. A senhora não vê mais seus filhos nunca mais? Não, faz tempo que eu não vejo, faz anos que eu não vejo meus filhos. Não vejo meus filhos, não vejo meu neto. Por quê? Para proteger eles? Proteger eles. E a história dessa mulher ganha ainda mais peso quando olhada para além daquela rua, daquela casa, daquela família. Só no Vale do Paraíba são mais de 5.000 violações de direitos contra mulheres registradas neste ano. Foram 5.152 violações de direitos contra as mulheres. Em São José dos Campos, 1.933. 480 em Caraguatatuba. Em Taubaté, 372. 291 casos em Aparecida e 286 em Pindamonhangaba, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. São casos de violência física e psicológica, maus tratos, exploração sexual, tráfico de pessoas e outras violações. Então, quando essa mulher ela procura ajuda e ela tem essa impunidade desse agressor, as questões psicológicas dela, né, o agravamento na ansiedade, no medo, em todos os sintomas que já estavam nela, né, nessas questões de impunidade, acabam tirando essa força dessa mulher para procurar ajuda. Então, as questões psicológicas dela só vai agravando. Então, ela tomou a coragem de procurar ajuda e, de repente, a impunidade veio. Então, essa ansiedade, esse medo dela, ela vive em alerta, vai viver com o cérebro em alerta, né? Porque essa pessoa pode voltar e fazer isso a qualquer momento com ela. É importante esses atendimentos de grupos, porque essas mulheres elas precisam entender que elas não estão sozinhas. E o Vale assiste a novos casos justamente no mês de agosto, dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. No dia 4 de agosto, Vanessa foi enterrada em Taubaté. Ela estava desaparecida há 6 dias e foi encontrada morta em uma área de mata. O ex-companheiro é o principal suspeito do crime. Nesta semana, a família de Lívia Bertoldi deu adeus à caçula. A estudante de direito, de 23 anos, foi morta a tiros em Pindamonhangaba. Segundo a investigação, o principal suspeito é o ex-namorado. Lívia tinha uma medida protetiva contra ele. O Estado falhou porque poderia ter tido outros meios, já que ele já demonstrava ser um agressor de potencial feminicida, né? Poderia ter sido aplicado para ele, por exemplo, monitoramento eletrônico, né? O que ali dispararia um sinal para as autoridades se ele saísse daquela circunferência onde ele está delimitado. Infelizmente, a gente tem que dizer, a monitoração eletrônica, apesar de estar prevista em lei, nós ainda encontramos bastante dificuldade, né, no uso dela por ausência desses dispositivos, né, e a gente precisa falar de políticas públicas, a gente precisa falar de aplicação de recursos públicos para a compra desses materiais, porque realmente a gente vê na prática que isso não tem sido usado porque não tem disponível. E no domingo, outro caso chamou a atenção em Taubaté. Uma mulher foi agredida pelo companheiro e durante a briga pegou uma faca. O homem morreu. A polícia considerou naquele momento que ela agiu em legítima defesa e a mulher foi liberada. São histórias diferentes, mas todas revelam o mesmo problema. Quando a violência chega, a mulher precisa ter onde buscar ajuda e precisa acreditar que essa ajuda vai funcionar. A Delegacia de Defesa da Mulher é uma das principais portas de entrada para quem precisa buscar proteção ou denunciar.
Mas um dado estarrecedor mostra que, na prática, muitos casos, mesmo com denúncia, não chegam ao desfecho. Entre 2020 e 2025, mais de 300 mil casos de violência contra a mulher prescreveram na justiça por conta da demora do processo. Isso significa, na prática, que agressores saíram impunes das acusações. Foram 307 mil processos de violência contra a mulher que prescreveram entre 2020 e 2025. 24% dos processos foram arquivados após a perda do prazo legal, segundo um levantamento obtido via Lei de Acesso à Informação. Para quem viveu anos de violência, o fim do relacionamento não significa necessariamente o fim da ameaça. O medo chegou a um ponto em que foi preciso abrir mão até de conviver com a própria família. Há anos essa mulher não vê os filhos e os netos. Teme que o ex-companheiro possa machucá-los ou até violentar uma filha ou uma neta. Meu medo era dele querer estuprar minha filha, que ele sempre pegava a roupa íntima da minha filha e me estuprava. Ele tinha vontade de ter filho com a minha filha, que tinha 13, 14 anos. Aí eu acabei levando ela com a minha irmã e ela já tá com 35 anos já. Nunca mais vi ela desde 2016. Isso me doeu muito num dia que ele pegou e botou meu filho pra fora. Botou meu filho adolescente, acho. Isso me leva essa culpa. Ela não quis mostrar o rosto, mas decidiu contar a história porque, mesmo com medo, ainda espera que alguém a escute, que a denúncia não se perca no caminho e que a próxima mulher a pedir ajuda não precisa escolher entre se proteger e conseguir viver. Ele tava levando uma lança, ele enrolou meu cabelo na mão dele. Ele me levou pro quarto, rasgava, estrupava, me batia, eu ficava toda deformada. Tanto fez a cara como a cabeça. Eu não sabia nem como se comportar, eu ficava quieta no meu canto. Até que um dia, ele bateu muito em mim e eu resolvi sair de casa em 2018. Porque eu não tava aguentando mais, que se eu estivesse com ele eu estaria morta. Ele acabou quebrando meu nariz, machucou meu braço. Aí eu peguei e saí, esperei ele sair trabalhar, juntei a minha roupa e fui embora. Em caso de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190. O Ligue 180 recebe denúncias e orienta mulheres em situação de violência. A denúncia também pode ser feita nas delegacias de defesa da mulher. O desejo dela é me matar. Você acha que ele é capaz de fazer isso? Capaz, ele é capaz de tudo. Capaz de tudo, tudo. A Band não se cala. Nós sempre vamos dar vozes para essas pessoas. E você que é cidadão de bem, tem que ajudar essas pessoas, tem que denunciar. Tem muita gente que sabe e não denuncia. É tão criminoso quanto. Belíssima reportagem especial, feita pelo nosso time de jornalismo, que mostra um caso que a pessoa não vai ver os filhos por causa de um crápula sem vergonha que está solto. A Band não vai se calar, não. E nós vamos sempre estar do lado de quem precisa. A Band não se cala. Vem comigo aqui, novidades do caso de estupro de vulnerável contra uma criança autista em Pindamonhangaba. É a história do ator Marco Furlan. Agora, ó, ele foi formalmente indiciado pela Polícia Civil pelo crime que foi registrado em uma chácara no bairro do Goiabal, zona rural da cidade, cheio de chácara, numa festa. Ele estava no quarto com a criança que gritou. Douglas Cruz está de volta ao vivo das ruas hoje com atualizações desse caso. O ator, pseudo-ator, sei lá o que ator, tá no Chilindró e vai continuar, né, Douglas? Boa noite. Exatamente. Boa noite agora para você, Nicolini. O ator de 48 anos, Marco Furlan, segue preso preventivamente no CDP-1, o Centro de Detenção Provisória 1 de Pinheiros, na capital paulista, desde que foi transferido aqui da nossa região no dia 4 de agosto, lá para a capital paulista, São Paulo, Nicolini. Esse inquérito que foi investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Pindamonhangaba concluiu que o ator cometeu o crime de estupro de vulnerável
contra uma criança de 5 anos, Nicolini. Esse inquérito afirma que essa festa de aniversário que acontecia numa chácara do bairro Goiabal no dia 2 de agosto, na cidade de Pindamonhangaba, foi interrompida durante esse crime que, de acordo com a Polícia Civil, foi cometido pelo ator. Relembrando esse caso, com os relatos do boletim de ocorrência, a mãe da criança, uma criança autista de 5 anos que tinha o TEA, o transtorno do espectro autista, informou que estava junto com amigos e familiares nessa festa de aniversário de uma conhecida na cidade de Pindamonhangaba. A criança, durante a festividade no domingo à tarde, teria pedido para dormir e foi encaminhada pela mãe até um dos quartos da casa, Nicolini. De acordo com a mãe, momentos depois, ela ouviu a criança chorando e gritando que estava sentindo dor. Ela e outras pessoas, de acordo com o relato policial, entraram no quarto e encontraram o ator despido junto com a criança, inclusive segurando as peças de roupa íntimas dessa criança, Nicolini. A polícia militar foi acionada, o ator foi preso. De acordo com o boletim de ocorrência, o ator, num primeiro momento, teria dito que confundiu a criança com a própria namorada e depois, segundo o boletim de ocorrência, mudou a versão na delegacia, afirmando que ingeriu bebidas alcoólicas e que não se lembrava de nada. Esse inquérito, então, foi oficialmente concluído, enviado ao Ministério Público pelo crime de estupro de vulnerável, Nicolini. O Ministério Público agora dará prosseguimento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. O ator segue preso preventivamente. O jornalismo da Band conseguiu contato com a defesa do ator Marco Furlan, de 48 anos, que falou ao jornalismo da Band Vale hoje através de nota, Nicolini. De acordo com a advogada responsável pelo caso, de acordo com a defesa do ator Marco Furlan, esse inquérito foi concluído pela Polícia Civil em apenas 5 dias, o que, de acordo com a defesa, apresenta preocupação, pois, de acordo com a nota enviada ao jornalismo da Band Vale, não foram coletados exames periciais necessários e nem ouvido todas as testemunhas que poderiam coletar mais informações para esse caso. Ainda, de acordo com a defesa, esse depoimento que consta no boletim de ocorrência, no qual o ator diria inicialmente que confundiu a criança com a namorada, nunca aconteceu, segundo a defesa. Por fim, o advogado, ou melhor, a advogada que está representando o ator Marco Furlan, disse que durante o processo vai representar e comprovar a inocência do ator, de acordo com a defesa. Jornalismo da Band sempre trazendo os dois lados. O ator segue preso preventivamente e agora o Ministério Público dando prosseguimento junto à Justiça. Nicolini. Perfeito, Douglas. Olha, esse caso chamou demais a atenção e a gente acompanha o desenrolar dele, né? A Band não esquece dos casos e a gente acompanha esse caso absurdo. Tá preso, né, esse Marco Furlan. Se a defesa tiver alguma explicação, nosso microfone está sempre aberto e é democrático, meu querido Douglas Cruz, né, mas a gente acompanha os próximos passos. Hoje o Douglas foi para a rua. Obrigado, Douglas, pelas informações. Ainda falando desse tipo de caso, um homem de 43 anos foi preso, acusado de exploração sexual de uma menina de 11. É outro caso, gente. Seu canalha. Olha aí o vagabundo sem vergonha. Abuso de uma menina de 11 anos. Ele foi detido em Pinda hoje cedo. Segundo as investigações da polícia, ele usava da internet, redes sociais, plataformas, o tal do Roblox. Isso é um perigo, viu, gente? E fazia contato com a vítima. Ele oferecia créditos nos joguinhos de Roblox em troca de envio de imagens e vídeos íntimos. Safado, cachorro! Crápula sem vergonha! Caso denunciado pela mãe da criança que encontrou as conversas e na casa dele foram apreendidos celulares, computadores, tinha um HD! Com imagem. 2 armas, munições, foi levado para a delegacia de Pindamonhangaba e segue detido. Polícia de Minas, nesse caso, ajudando também. É isso. Vagabundo tá atrás das grades. 997-63-5060. O zap do povão na tela. O Egídio de Caçapava. Tinha muita gente de outra localidade em Caçapava ontem fazendo baderna, Nicolini. Eu vi, gente. Se o prefeito agiu de forma errada, tem que caçar sem dó. Só não pode acabar em pizza.
Nem mussarela, nem calabresa, Egidio. Obrigado pela audiência em Caçapava. Tá bom, Pedro? Nada de pizza. Nada de pizza. É só festa de quiririm que a pizza é boa. A Ângela, lá de Caçapava. Em relação aos ônibus, Caçapava não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Demora pra chuchu. Tiraram os ônibus da Vila Favorino. Reclamavam que falavam que dependia do prefeito, ficava empurra, ficou uns 3 meses sem ônibus. Diz a Ângela. O povo tá reclamando aí, prefeito, né? Vamos lá, obrigado, Ângela. O Nil tá em São Sebastião. Nicolini, o crime de feminicídio do Brasil está aumentando cada vez mais. Se a lei não for rigorosa para combater, infelizmente as mulheres estarão sempre vulneráveis, o que é triste. Obrigado, Nil, pela audiência em São Sebastião. Você em todo o litoral norte, manda zap para cá. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós vamos até às 10:50 da noite. Enquanto isso, põe Ilhabela. Tem mais de Ilhabela aí? Olha aí, ó. O Pier da Vila aí, ó. Região da Vila, em Ilhabela. Não é isso? Olha, é o marzão. É o canal de São Sebastião. 20 graus, são 6:30. Vamos até às 10:50 ao vivo. Eu volto já. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades, novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Parabéns! Natividade da Serra, 53 anos. Uma homenagem, Grupo Band Vale. Estamos vivendo um ano desafiador. Por isso, quero reforçar a importância do Valecap para as APAES de nossa região. Cada título que você compra nos ajuda a manter as portas abertas e cuidar de quem mais precisa. Continue comprando e concorrendo a prêmios. Muito obrigado a todos. No Giro da Sorte, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Valecap, ajude e concorra. Aqui é 100% futebol. É do pé até lá em cima. Marcação cerrada na notícia. Marília Ruiz, a que deu informação hoje, cravou hoje. Opiniões sólidas no meio-campo. Eu acho que não tem nenhum mocinho nessa história. E na frente, muita personalidade. O craque Neto. Às vezes, até demais. Vai pro raio que o parta. Segunda, 10h20 da noite. Apito final na Band. Tô de volta ao vivo aqui na tela da Band. Esse é o Brasil Urgente Vale. Olha, a justiça condenou os 2 réus acusados de matar o peão de boiadeiro Matheus Expedito de Campos. Crime bárbaro que aconteceu em abril do ano passado em Lagoinha. Chocou a cidade. O júri popular aconteceu ontem no Fórum de São Luís do Paraitinga. A gente estava acompanhando. O resultado saiu à noite. Veja. 2 homens foram condenados pela morte do peão Matheus Expedito de Campos, de 24 anos. O julgamento foi realizado nesta terça-feira no Fórum de São Luís do Paraitinga. Gabriel Querino Siqueira recebeu a pena de 19 anos e 7 meses de prisão. Já Rodrigo Joaquim Martins Barbosa foi condenado a 12 anos e 9 meses. Segundo a Justiça, a pena de Rodrigo foi reduzida porque ele confessou a participação no crime. Os 2 foram condenados por homicídio qualificado, cometido mediante pagamento ou promessa de recompensa e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Eles devem cumprir as penas inicialmente em regime fechado e não poderão recorrer em liberdade. A defesa dos condenados foi procurada pela equipe Band, mas não foi localizada. Matheus foi morto a tiros em abril de 2025 em frente à borracharia onde trabalhava, na rua Maria do Carmo Gouveia Rocha, no centro de Lagoinha. Esse crime bárbaro, essas imagens mostram tudo. A gente mostra essas imagens desde o ano passado, quando aconteceu esse crime. E você pode estar achando que ficou barato, você pode estar achando que teve justiça. A realidade é que o devido processo legal aconteceu. E em júri popular, os 2 foram condenados
já estavam no Chilindró, vão ficar por mais um bom tempo cumprindo pena pela morte desse jovem que teve a vida ceifada na cidade de Lagoinha. Lagoinha que vai receber a Expolag, né, a partir de amanhã. Amanhã cedo já começa o torneio leiteiro. Né? É muito bacana a Expolag, tradicionalíssima. A família da vítima, nossas mais sentidas condolências. Vem comigo aqui, presta atenção agora nesse recado que eu tenho para você da EDP. Olha, você que precisa emitir a segunda via da conta de luz, solicitar troca de titularidade ou aderir à fatura por e-mail para evitar fraudes, presta atenção que agora é muito fácil, gente. Você pode fazer tudo pelo WhatsApp ou pelo site da EDP. Basta ter em mãos o número da sua unidade consumidora, que vem na conta. Você quer alterar o dia do vencimento, mudou de emprego, mudou o dia de receber para ficar mais fácil, você tem o direito de escolher, viu? Mudou de casa, né? De aluguel, mudou às vezes. Você tem o direito de escolher uma entre as 6 datas diferentes no mês para pagar. E não se esqueça de manter o cadastro atualizado, hein? Porque é isso que garante o recebimento de comunicados importantes, de cortes programados, né? Tudo que a EDP precisa te informar para você não ter problemas. E olha, na hora de pagar sua conta, escolha a forma mais prática. Pode ser Pix, pode colocar no cartão de crédito, pode pagar com débito automático ou mesmo, né, o pagamento presencial. Se a meta é economizar com o chuveiro, com o ar-condicionado, nessa época o chuveiro fritando, né? Você quer manter segurança, você que vai fazer uma reforma, uma nova construção ou qualquer ação que é perto da rede elétrica, antes disso, antes de fazer a reforma, confira as dicas no site. Quer economizar com o chuveiro? Confira as dicas no site. Acesse edp.com.br. Fácil, fácil. EDP faz por você, EDP faz com energia. Recado dado, povo, passa o recado. Na tabuleta do Brasil Urgente Vale, que é o Zap. A Nelisa, boa tarde, Nicolini. As mulheres estão sendo presa fácil na mão desses covardes, porque lei no Brasil é o dinheiro. Eles vão presos, pagam fiança, vão para casa em menos de 24 horas, como se a vida não valesse nada e segue cometendo os feminicídios. Tem que mudar as leis. Está brava a Nelisa e com razão. Obrigado, Nelisa, pela audiência. A Dalva de Cunha, parabéns pelo programa. Eu e meu esposo Adriano estamos sempre ligados aqui. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência em Cunha. Olha, esse céu é de frio, hein? A Iva de Jacareí, Nicolini. Ficamos hoje 1 hora esperando o celular, o circular aqui, nada. Quando vem, aí vem 3 ônibus. É 3 ônibus que vem. Se a gente tem médico marcado, perde, né? Aí tá difícil, olha aí, ó. A Iva reclamando do transporte público de Jacareí também. Obrigado, Iva, pela audiência. Vai participando pelo Zap, é que você tem voz ativa. Eu vou pro rápido intervalo e volto já, ficar com imagens de São José dos Campos, ao vivo, aqui na tela do Brasil Urgente Vale. 22 graus, eu volto já. Movimentar o corpo sem dor muda tudo. Condricart é para quem precisa de mais mobilidade, para quem entende que se movimentar é saúde e saúde é liberdade. Condricart reduz as inflamações e as dores nas articulações e ajuda a prevenir o desgaste da cartilagem, que causa desconforto e dificulta o movimento. Viva melhor com Condricart. Condricart, menos dor, mais qualidade de vida. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Assim como um vírus, uma fake news também pode viralizar e gerar uma avalanche de desinformação. E quando a verdade aparece, pode ser tarde demais. A melhor forma de quebrar essa corrente é pesquisando corretamente.
Lembre-se, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Já tô de volta, Brasil Urgente Vale, daqui a pouquinho, Band Cidade, segunda edição, às 10:07 da noite, com Otávio Baldin. Siga conosco. Gente, vamos falar agora de cigarro eletrônico. Olha, isso é uma desgraça. O uso disso, principalmente entre os adolescentes, você que tem filho, neto, sobrinho, afilhado, tem preocupado médicos e educadores. Entenda por quê na reportagem da Amanda Martins. É no intervalo, muitas vezes dentro do banheiro da escola, que os jovens encontram espaço para usar cigarros eletrônicos. O alerta feito durante uma palestra da juíza da Vara da Infância e da Juventude do Rio, Vanessa Cavalieri, chamou a atenção. O vape é um problema de saúde. E quando a gente olha dentro da cabecinha desses adolescentes, a gente vê o que acontece quando eles usam vape, que é a mesma coisa que acontece quando eles olham os vídeos do TikTok. Sendo que o vape ele tem um problema a mais. Ele é um lugar de pertencimento para os adolescentes. Todos usam vape. Esse adolescente de 16 anos já foi chamado de careta por não aceitar usar o vape. Uma parte deve achar isso. Aquele cara ali não é descolado, ele não gosta disso. E hoje em dia, os adolescentes que usam isso é mais por estilo, né? Mesmo com a venda proibida no Brasil, o vape se popularizou entre os adolescentes. Um desafio e tanto para os pais e para os professores. Segundo o IBGE, 3 em cada 10 estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram cigarro eletrônico. As meninas estão mais expostas, 31% contra 27% dos meninos. Os números de 2024 podem ser maiores hoje. Esse colégio no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, investe em palestras sobre o assunto. A última, antes das férias escolares, gerou debate entre os jovens. Na volta às aulas, os professores notaram uma mudança de comportamento. Eles falam um para o outro, né? Não usa isso que não é legal, não vai fazer bem para você, você está distraído ou está muito agitado, é pelo cigarro eletrônico. Especialistas alertam que a liberação da nicotina pelo vape é maior do que no uso do cigarro convencional. Além de causar dependência, há o risco de desenvolver câncer de pulmão. Para a pneumologista Margarete Dalcomo, podemos ter pela primeira vez uma geração de pais em luto por causa do vape. É muito triste que pais venham a enterrar seus filhos por algo perfeitamente evitável. É quase tão grave quanto enterrar um filho, uma criança, um adolescente por falta de vacina. Gente, é evitável, né? Então é só parar com essa desgraça. Eu posso falar com a desgraça que eu fumei 28 anos da minha vida. Já fumei minha cota. Parei já faz 7. Mais de 7. Não põe vinhetinha não, Pudim, que você também fumava que nem uma caipora, que eu sei, tá? Eu lembro. Não vem não. E a gente parou. O Pudim parou primeiro que eu. Então assim... Esse negócio de, não, mas esse não tem fumo, é só um liquidinho, ele está matando a moçada, então para com isso, tá bom? Recado dado, vamos nessa, a gente dá alerta de saúde aqui também no Brasil, gente, mas eu quero falar de saúde agora. Olha aqui, mostra aqui, ó, ó, bonito, hein? Medalha, quer ganhar essa medalha aqui, ó? É só participar do circuitinho Band Saúde. Sabe aquele momento especial em família em que a gente une alegria, saúde, diversão? Tudo isso espera por você na 10ª edição do Circuito Band Saúde nesse domingo. Um dia repleto de atividades para toda a família. Começa às 8 da manhã no estacionamento do Vale Sul Shopping, que vai ser um grande espaço de saúde e bem-estar. Domingão, gente, imperdível. Lá você vai ter serviços gratuitos, aulas gratuitas, palestras e muito mais. E a criançada tem o seu espaço com o Circuitinho Band Saúde, que é uma corrida para crianças de 3 a 11 anos. E ó, quem for participar do circuito, mostra aqui, Gonzaga. Ó, ganha esse kit aqui, ó. Ó, tem a medalha, mostra a medalha direito, né, Nicolas? Meu Deus do céu. Ó, a medalha. E aqui, ó, tem uma bolsa
Deixa eu mostrar aqui. A gente mostra tudo, ó. E vem ainda uma camiseta, tá bom? Camiseta. Esse aqui é um kit. Todo mundo que participar ganha o kit. Toda criança que participar ganha medalha. Vai perder? Não vai, né? Então é o seguinte. Acessa agora mesmo o site circuitobandesaude.com.br. Faz a inscrição dos pequenos para aproveitar. Ainda dá tempo, ó. Tá aqui, ó. Tá acabando o prazo. Dia 13, hein? Inscrição até amanhã. Então corre para participar domingo. Ainda dá tempo de você colocar aí sua criança, seu jovem de 3 a 11 anos. 3 anos é criança, né? Tem várias categorias. Faz a sua inscrição, tá? E participa do circuitinho e vai a família pro Circuito Band Saúde, tá bom? Imperdível domingo. Vamos estar junto lá no estacionamento do Vale Sul. Agora imagem de Aparecida ao som do Marcos Vale pra gente ir pro intervalo e voltar já já com os destaques finais. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí. Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você. A importância das eleições para este ano é escolher os principais mandatários deste país. E o Grupo Bandeirantes cada vez mais vai expandindo a sua cobertura multiplataforma. Temos um objetivo fundamental, dar ao eleitor as informações necessárias para que esse telespectador tenha plenas condições de tomar essa decisão. O eleitor sabe que pode confiar no Grupo Bandeirantes de Comunicação. São quase 90 anos de história. Grupo Bandeirantes, somos de verdade. Oi, como é que você tá? Que bom contar com a sua companhia na programação aqui da Band. A gente está preparando a edição de Logo Mais do Band Cidade, que começa a partir das 10 para 7 da noite. Quarta-feira já, hein, minha gente? Meio da semana. Logo mais eu chego com os principais fatos da nossa região e a sua participação também. Escreve para mim, nosso número é 99716-8021. Tem também o Movimento das Estradas, direto da rádio Band Vale FM. Eu conto com a sua companhia, fica ligadinho aqui com a gente, até já. Reta final do nosso Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Muita gente mandou zap hoje. Coloca mais algumas mensagens do povão na tela, no zap do povo. Gustavo de Jacareí, boa tarde, Nicolini. O golpe está cada vez mais fácil no Brasil. Onde se viu o casal aplica o golpe e responde liberdade. Hashtag cadeia neles, também acho, viu, Gustavo? Obrigado pela audiência. Aí em Jacareí. O Luiz Carlos está em São Sebastião, olha o tempo aqui no Pontal da Cruz. Ixi! Abraço pro Djalma da Padaria Maresias. Todos os funcionários. Ô, Djalma! Aquele abraço! Não vai queimar o pão aí, hein, Djalma? É. Obrigado pela audiência da galera aí na Padaria Maresias em São Sebastião. E pro Luiz Carlos também. Mais gente com a gente. Cuidado com o tempo que tá feio. O Jandir, já em Taubaté, o tempo tá agradável e ele tá de olho no Burve. Boa, Jandir, obrigado pela audiência. O Diego, estamos aqui na audiência nessa quarta-feira. Abraço para minha sobrinha, Famirim, Alice Maria. Abraço. Oi, Alice Maria, obrigado pela audiência. Pro Diego também, galera de Taubaté. Mais gente com a gente? O Silvio tá em Cruzeiro. Essa dupla de estelionatários detida em Taubaté tinha que ficar detida, Nicolau. Até a devolução do dinheiro subtraído. Aí nada, né, Silvio? Devolver o dinheiro que é bom, nada, né? Só depois deveriam ser liberados para responder o processo de liberdade. Mas olha, a lei não diz isso, Silvio. Eu tô contigo, mas a lei não diz isso. Obrigado pela audiência. Marcos de Taubaté, Nicolini, covardia esse crime de estelionato. Os miliantes saindo pela porta da frente da delegacia. Tem que aumentar a pena para esse tipo de crime. Tem que ter pena maior, né, ô Marcos? Obrigado pela audiência. O Lobato, Nicolini, a lei no Brasil só favorece bandido, aí fica difícil. Obrigado pela audiência em Caraguá, Lobato. O João tá em São José. Boa tarde, Nicolini. É golpe, é roubo aqui no Brasil, a lei é igual bateria descarregada. Diz o João Augusto da Zona Norte. Obrigado pela audiência. Mais gente com a gente, o Renilson de Caçapava. Parabéns, Nicolini, seu programa é nota 10. Manda um abraço para minha filha, Natália Bueno. Abraço para Natália. Abraço. Obrigado, Natália. Obrigado, Renilson. Emilene. Boa noite, Nicolini. Eu, minha mãe Dalva, o nosso amigo
Narezinho, todo mundo ligado no Burb. O que seria de nós sem as informações? Obrigado pela audiência, Milene. Continua com a gente. Meire de São José, eu acho que medida protetiva não resolve nada. Tem que dar porte de armas para as mulheres se protegerem, isso sim. Eu que não quero essa tal de medida protetiva, só faz o homem ficar com mais ódio ainda da mulher, diz a Meire. É uma situação, viu, Meire? Obrigado pela audiência. Para fechar, o Claudemir lá de Jacareí. Boa tarde, Nicolini. A gente não vê a hora do programa começar. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, Claudemir Santana de Jacareí. Obrigado a você de toda a região que nos deu mais uma vez uma audiência fantástica. Obrigado, fiquem com Deus. Eu volto amanhã às 5h30 da tarde ao vivo aqui na tela da Band. Amanhã tem TBT e a sua participação. Agora, Otávio Baldin segue com informações do Band Cidade. Bom jornal, Otávio. Maravilha, Nicolini. Bom descanso. Até amanhã. Valeu demais pela companhia. Valeu.